sobre cada um de nós. Amém? Jó capítulo 2, nós lemos assim a palavra do Senhor a partir do verso de número 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Amém, meus irmãos? Vamos ler até aí. Eu quero convidar você a orar mais uma vez. Estenda suas mãos na minha direção, ore pela minha vida. Ore para que Deus venha me usar nesse momento. Pai, eu sei que muitas pessoas estão necessitadas de orientação e de libertação nessa área da vida, meu Pai. E nós sabemos o quanto uma mensagem como essa que o Senhor tem para nós pode ser libertadora, pode ser poderosa. E a nossa oração, meu Pai, é que essa mensagem seja tudo aquilo que ela pode ser nas Tuas mãos. Eu me entrego completamente diante do Senhor, para que o Senhor faça comigo aquilo que o Senhor bem entender, e a partir de mim, libere tudo aquilo que está no Teu coração, a respeito desse momento, meu Pai. Guarda os meus lábios de falar alguma bobagem, de falar algo de mim mesmo, meu Pai, mas venha nos direcionar em tudo, conforme o Senhor mesmo deseja. Em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, eu divulguei anteriormente, no decorrer do dia, que na mensagem dessa noite, o culto dessa noite, seria voltado para um tema, e que esse tema é depressão, suicídio e batalha espiritual. E quando a gente fala dessas coisas misturadas, fala de batalha espiritual misturado com esses dois assuntos, a gente encontra geralmente dois extremos de opinião. Existem aquelas pessoas que acham que depressão é falta de fé e que tudo é culpa do diabo, não é? O que a gente sabe que é uma tremenda de uma bobagem. A Bíblia mostra diversos homens de Deus que viveram momentos depressivos. Eu diria que alguns deles tinham por uma tendência natural até das suas personalidades, essa tendência depressiva, e desejaram a morte no decorrer das suas batalhas diante de Deus. E ao mesmo tempo que a gente tem um outro extremo. Enquanto alguns querem dizer que tudo é do diabo, existem aqueles que querem tirar o aspecto espiritual da coisa e não entender que existe sim algo de espiritual por trás tanto da depressão quanto do suicídio. Como eu disse, a causa pode não ser necessariamente espiritual, mas há um oportunismo diabólico em cada uma dessas situações. Existe um movimento espiritual, existe uma batalha a respeito da sua própria saúde mental. Você vai entender isso no decorrer da mensagem, da sua saúde emocional. Existe uma guerra acontecendo e a gente precisa discernir e entender isso.
até para ajudar alguém que se encontra nessa situação, ou até mesmo ajudar ou libertar a nós mesmos, enquanto nós vivemos situações desse tipo. Irmãos, eu acredito que esse texto que nós acabamos de ler, ele traz um pouquinho de clareza a respeito disso, e a partir dele, a gente vai conversar algumas coisas a respeito dessa interação do nosso mundo emocional com o mundo espiritual que nos cerca e interage conosco. Esse texto que a gente acabou de ler, como vocês viram, é um pedaço da vida de um homem chamado Jó. E aqui, nesse capítulo 2, já é o segundo ataque de Satanás à vida dele. Você que conhece a história, sabe que lá no início, há uma conversa no mundo espiritual, na presença de Deus, Deus conversando com Satanás, e algo ali acontece. A partir dessa conversa de Deus com Satanás, Deus libera Satanás para que faça algumas coisas contra a própria vida de Jó. Embora não tocasse na vida dele, poderia tocar em todo o resto. E às vezes a gente fica se perguntando por que coisas desse tipo acontecem. Irmãos, toda a mensagem do livro de Jó vai mostrando que, principalmente quando vai chegando para o final, que a gente não entende nada de nada mesmo. Foi preciso que Jó vivesse tudo isso, com certeza. A vida dele trouxe cura para gerações e gerações até os dias de hoje, e vai continuar trazendo. A mensagem do fato dele ter vivido essas coisas, e a gente vê na Bíblia alguns homens de Deus vivendo coisas tão terríveis, mas para abençoar a vida de outras pessoas. E Deus, sim, ele permitiu que Jó fosse provado. E Satanás, nesse primeiro ataque, lá no início do livro de Jó, ele demonstra todo o seu poder. Ele faz descer fogo do céu, ele mexe com forças da natureza. E de repente, em um curtíssimo espaço de tempo, Jó vê que todos os seus bens, ele era um homem rico, ele não tinha mais nada. E aquilo que ele tinha de mais precioso, aquilo que ele mais amava, que eram os seus filhos, todos os filhos dele foram mortos ali, de uma vez. E agora, nesse capítulo 2, a gente vê uma segunda tentativa do diabo, porque a primeira aparentemente não deu certo. E Jó permaneceu firme diante de Deus. Então, Satanás vem de novo à presença do Senhor e Deus puxa o assunto, né? Você viu meu servo Jó? Você está incitando ele contra mim, mas ele permanece íntegro. E aí Satanás diz, pele por pele, toca na saúde dele, toca na carne dele, toca nos ossos dele, vai ver como é que ele não blasfema de você. E Deus, conhecendo o seu servo Jó, ele vira e fala o seguinte, você pode tocar aonde você quiser, mas não toque na vida dele. E nesse momento, Satanás vai lá e faz com que no corpo de Jó surjam tumores da planta dos pés até o topo da cabeça. Jó fica numa situação terrível, imagina você não poder nem colocar os seus pés no chão. Jó senta num monte de cinzas, pega um caco de telha e começa ali a se raspar. E de repente, chega na cena que é importante para a gente, para esse assunto de hoje. Chega a sua mulher e fala assim, ainda assim, você não perdeu a sua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha a fala que a mulher dele diz. E meus irmãos, ao longo da vida eu já vi pessoas simpatizarem com a mulher de Ló. E eu mesmo já olhei para ela com muita compaixão, porque diante de uma situação tão terrível, a pessoa fala besteira mesmo. Aquela mulher tinha perdido todos os filhos de uma vez, e de repente o que sobrou foi o marido, e ela vê o marido naquela situação terrível. E ela vai e fala uma coisa dessa. Mas meus irmãos, refletindo nesse texto, orando a respeito dele, eu comecei a perceber alguns detalhes que eu ainda não tinha percebido a respeito dessa mulher. Um deles eu já tinha percebido, que foi o seguinte, Deus levou todos os filhos, levou todos os bens e deixou justamente a mulher. Satanás,
aliás, Deus não disse para Satanás, não toque na mulher dele. Não, isso aí foi parte do diabo. O diabo preferiu deixar essa mulher ali. E outras coisas eu comecei a perceber na fala dessa mulher. Quando ela vira, por exemplo, e fala assim, você ainda não deixou a sua integridade, você permanece íntegro. Que coisa estranha essa mulher vir tocar justamente nesse ponto. Porque assim, tudo bem, está maluca, está em luto, está surtando ali, mas vai perturbar a vida do marido, justamente falando desse assunto. Presta atenção em algo. Perceberam que na conversa de Deus com o diabo, Deus tinha falado justamente disso, ele não perdeu a sua integridade. E agora a mulher vira para Jó e fala, você permanece íntegro? Quem puxou esse assunto? E aí ela vira e fala assim, blasfema contra esse teu Deus, ou amaldiçoa esse teu Deus e morre. Essa palavra amaldiçoa, eu fui ver lá no hebraico, né, no original, essa palavra que ela está usando é a mesma que foi usada lá na conversa de Deus com o diabo, falando a respeito, toca na saúde dele para ver se ele não blasfema contra você. E aí depois ela fala exatamente, a nossa tradução diz amaldiçoa, mas a palavra no hebraico é exatamente a mesma. Essa mulher está tocando nos mesmos assuntos da conversa que foi feita lá, que ninguém estava sabendo. Como isso é possível? Por que, de repente, eu digo para vocês, meus irmãos, isso tudo para mim indica muito claramente que essa mulher foi deixada ali estrategicamente para perturbar a vida de Jó. Porque não é só por esses elementos, é pelo conteúdo em si do que ela está dizendo. Irmãos, no momento de grande tristeza, no momento de grande aflição, de angústia, eu imagino que esse homem não estava conseguindo nem raciocinar direito mais. Tamanha dor física e emocional, de tantas tragédias acontecendo ao mesmo tempo. E de repente, essa mulher começa a dizer, primeiro, amaldiçoa esse teu Deus, blasfema contra esse teu Deus. Ou seja, rompa com a sua fé. Não é justamente isso que Satanás vem fazendo? Irmãos, eu preciso aqui abrir um parênteses para falar a respeito da ação de Satanás no mundo, porque muitos crentes modernos acabam vivendo como se essas realidades espirituais fossem algum tipo de simbolismo, alegoria bíblica, e não fossem coisas reais. Aqui para essa noite, aqui para a nossa comunidade, talvez eu nem precisasse dizer isso, mas entendendo que esse vídeo depois vai circular por aí afora, meus irmãos, eu preciso dizer, Satanás é real sim. Existem teólogos aí dizendo que, na verdade, tudo isso era um simbolismo para falar de coisas que eles não entendiam na época, mas que uma possessão demoníaca se trata, na verdade, de uma doença mental, e que eles chamavam tudo quanto é doença de diabo e coisas desse tipo, e chegam a fazer grandes violências no texto bíblico, para dizer que tudo é uma grande alegoria. Irmãos, toma cuidado. Quem diz esse tipo de coisa não entende nada de Bíblia e não entende nada de vida. Há uns tempos atrás eu ouvi que foram ordenar um pastor, e o jovem pastor, diante do concílio, né, respondendo ali as perguntas, se ele devia ser pastor ou não, um monte de pergunta bíblica, ele soltou que ele não acreditava na existência literal do diabo. Aí o pessoal, não, a gente não pode aprovar e ordenar um pastor desse. Aí alguém falou assim, não, aprova. Deixa 1 mês de ministério, ele vai saber que o diabo existe sim. Não sei se a história é real, mas que pode ser que faz sentido, faz, meus irmãos. Porque a nossa rotina como igreja, a gente encontra frequentemente pessoas em vários sentidos de ataque demoníaco. O mais evidente é aquele de opressão ou da pessoa estar endemoniada mesmo. Mas existe um que tem a ver com a nossa cultura de uma forma geral, que são os ataques relacionados à nossa fé. E é isso que a mulher de Jó se aproveita num momento de grande dor. Na verdade, não ela, não é?
A sensação clara que eu tenho nesse texto é que alguém está colocando palavras na sua boca. Palavras tiradas justamente de um contexto que Jó não sabia. E ela chega e faz o seguinte: primeiramente, ataca a sua fé. Depressão não é falta de fé, meus irmãos, mas é a fé que vai tirar você da depressão. É você crer realmente que Deus é poderoso para te tirar dessa, que vai fazer com que você se levante, que vai fazer com que você se erga desse estado de dor que você se encontra. E é por isso que Satanás, quando vem para atacar uma pessoa na dor, justamente como oportunista, a pessoa está ali na pior, ela vem com ideias desse tipo. Para atacar a sua fé, porque sem a sua fé dificilmente você vai conseguir melhorar. Vai tomar remédio a vida inteira e não vai dar resultado. E olha que coisa curiosa, deixou a mulher. Eu perguntei, por que será? Às vezes alguém de fora falando algo não nos fere tanto, não nos influencia tanto, não causa tanto estrago em nós, como alguém próximo, como alguém que a gente ama. E eu creio, meus irmãos, que Jó amava essa mulher. A Bíblia diz que depois ele teve vários outros filhos e não faz menção de que ele tenha se casado de novo ou qualquer coisa relacionada a isso. Eu acredito que essa mulher tenha continuado, meus irmãos. Ele amava ela. E eu acredito, inclusive, que uma mulher, para atravessar toda essa situação, junto ali do seu marido, ela também amava ele. E às vezes pessoas que a gente ama, que convivem conosco, são usadas sim pelo maligno. Às vezes pessoas cheias das melhores intenções são manipuladas por forças demoníacas para nos fazer mal. Amaldiçoa esse seu Deus para fazer com que a nossa fé fique abalada. Satanás sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas ele sabe também que a nossa indiferença, o nosso desânimo, a nossa incredulidade, também vem pelo ouvir. Que uma pessoa que fica ouvindo o outro falando, alguém principalmente que você dá credibilidade, falando algo contra a sua fé, por mais que você não concorde, daqui a pouco aquilo começa a entrar no seu coração. Isso acontece muito hoje, quando a nossa juventude fica seguindo vlogueiros, influencers e todo tipo de pessoas cheias de certezas, cheias de opiniões. E no passado, com filósofos, com os influencers do passado, não é? De tanto ouvir gente negativa, gente influenciada pelas trevas, a fé dentro da gente começa a morrer. E o que estava acontecendo ali nessa tentativa era esse plano do diabo. Amaldiçoa esse teu Deus. E a segunda coisa que essa mulher, ela libera sobre a vida de Jó, ou tenta, né? E morre. Como é que ela vira e fala para um homem para ele morrer? Ela está sugerindo que ele tem autonomia para continuar vivo ou não. Ou seja, ela está sugerindo que ele se suicide. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, e tira a sua vida, e encerra esse sofrimento. Aí, meus irmãos, nesse ponto eu tive certeza. Essa mulher, sim, ela estava tomada pelo diabo, porque essa é a mentira mais clássica no que diz respeito a esse assunto de dor. É quando Satanás tenta convencer o ser humano de que ele interromper a sua própria vida é uma forma de parar com a dor, de trazer algum tipo de alívio, de que tirar a sua vida é resolver algum problema, e não é, meus irmãos. Isso é uma grande mentira do diabo. Presta atenção, você que tem pensamentos recorrentes de morte. Essa mentira precisa ser tirada de dentro do seu coração. Você precisa entender que isso parte do inferno, não vem de você. Tirar a própria vida não resolve o seu problema, não traz alívio, não ameniza a sua dor. Isso é o que o diabo quer que você acredite. Por quê? Porque ele milita o tempo todo para interromper você. Irmãos, existe uma coisa que as pessoas têm dito muito, né, nos últimos tempos, nos círculos religiosos,
Aquele texto de João 10, que fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E antigamente as pessoas falavam, o ladrão é o diabo vem para matar, roubar e destruir. E de repente alguns começaram a prestar atenção no texto e falar, não é o diabo que vem para matar, roubar e destruir, não. Está escrito ali no contexto que não é o diabo, é o ladrão. E aí, realmente, meus irmãos, eu concordo. Na superfície do texto, o que está sendo dito é justamente isso. Jesus está falando daquelas pessoas que vieram antes dele e que eram ladrão, mercenário. E ele diz que essas pessoas, vieram para roubar, matar e destruir. Mas preste atenção, essas pessoas são agentes do reino das trevas. Não faz diferença nenhuma esse debate. É bom para as pessoas pararem para ler a Bíblia, para conhecer o texto e parar de ficar repetindo no automático. Mas na prática, meus irmãos, existe um reino das trevas bem organizado, com um rei sobre eles, um principado sobre eles, organizado em exércitos. E o propósito deles, sim, é matar, roubar e destruir. Esses que Jesus se referia eram agentes do reino das trevas. Então entenda que toda vez que uma pessoa está com a vida paralisada por conta de depressão, o reino das trevas está tendo vitória sobre essa vida. Toda vez que uma pessoa interrompe a sua existência aqui na terra por conta de depressão, se suicida, Satanás teve vitória, o reino das trevas teve vitória sobre essa vida. Morte não é solução, não é alívio, não resolve problema de ninguém, pelo contrário, aumenta ainda mais. Isso é uma mentira que Satanás está plantando no coração das pessoas, principalmente da nossa juventude. As nossas gerações mais novas estão muito mais frágeis a esse tipo de ataque. Por quê? Porque a fé delas está muito mais abalada. O ateísmo cresceu muito mais no nosso meio. Então as pessoas vão ficando cada vez mais desesperançadas e vulneráveis para esse tipo de ataque. Então Satanás usa pessoas e às vezes fala até diretamente à própria pessoa. Rompe com a sua fé. E num segundo momento diz, tire a sua própria vida. Eu sei que de repente quem está vivendo uma experiência desse tipo, depressão e pensamentos de morte, talvez não consiga de imediato associar essas coisas que eu estou dizendo ao mundo espiritual, mas você vai me entender. Vamos olhar para aquilo que Jó faz. Como é que Jó reage a isso? E essa é a resposta que pode nos ajudar, tanto a ensinar pessoas, como, de repente, se você estiver passando por isso, você mesmo sair dessa situação. Primeiramente, Jó, ele repreende a sua mulher. Você fala como uma doida. E ele não recebe aquela palavra que está sendo lançada sobre ele. Ele não sabe de tudo aquilo que está nos bastidores. Ele não sabe que Satanás está por trás de toda aquela tormenta que ele está vivendo. Mas ele reconhece que aquela palavra que foi lançada não é uma palavra boa. Então o que ele faz? Ele repreende. E nós que temos o entendimento que existe uma realidade espiritual por trás disso, meus irmãos, nós podemos repreender sim, com mais autoridade ainda, em nome de Jesus, as próprias entidades envolvidas, porque Jesus fez assim. A gente vê quando Pedro dá lugar ao diabo e começa a cogitar de forma carnal, humana, das coisas que Jesus está ensinando. Jesus vira para ele e fala, para trás de mim, Satanás. Você que é discípulo de Jesus, a autoridade quando você fala em nome de Jesus. Creia nisso. Eu contei há uns anos atrás aqui na igreja uma situação que eu vivi no início do meu casamento. E eu vou repetir aqui para vocês entenderem como é que funcionam esses processos. Eu tinha discutido com a minha esposa e a gente estava tendo uma noite muito esquisita, um tempo bem estranho mesmo. E de repente eu levantei da cama, ela estava sentada na cama e eu fui para a janela. E fiquei ali chateado da vida.
E começou a vir alguns pensamentos na minha mente, do tipo assim, por que eu estou vivo ainda? Por que Deus não me leva logo? Por que eu não morro logo de uma vez? E eu pensando aquelas coisas, eu comecei a estranhar eu mesmo. Por que eu estou pensando assim? Eu não tenho esses pensamentos. Eu achei aquilo esquisito. E comecei a desconfiar, tem alguma coisa estranha aqui acontecendo. Antes de eu completar e falar alguma coisa, minha esposa atrás de mim falou assim, tem um espírito de morte dentro do quarto. A Bíblia fala de espíritos de vários tipos, dependendo do tipo de atuação que ele tem. E existem os espíritos de morte. E ela falou isso. No mesmo momento que eu estava percebendo, ela percebeu também. E eu virei para trás, olhei para ela e falei, tem mesmo? E a gente começou a orar e mandar embora. Não estava em nós, estava no ambiente, soprando coisas. O mundo espiritual tem a capacidade de interferir na gente. Nós somos espírito. E via mundo espiritual, nós absorvemos coisas. Por que os anjos, por exemplo, na Bíblia, eles interferem nos sonhos das pessoas? Eles entregam mensagens de Deus pelo sonho das pessoas, algo que a gente sabe que faz parte da nossa vida inconsciente. Os anjos têm essa capacidade, os demônios também carregam essa capacidade. E muitas vezes eles transmitem sensações, emoções e até frases. Na forma deles é o mecanismo clássico da tentação. Meus irmãos, naquele quarto, no momento que a gente começou a repreender e mandar embora, eu vi coisas se materializarem rapidamente, sumirem dentro do meu quarto. Existia algo preparado, enviado sobre nós. Nós descobrimos depois o porquê e quem estava fazendo. Enviado sobre nós para causar discórdia e para levar morte. Oportunismo do diabo. Existiam fragilidades ali na nossa relação, com certeza, a imaturidade natural do início do casamento. Mas, meus irmãos, sempre existe um oportunismo do diabo, porque, como eu disse para vocês, se uma pessoa está paralisada na sua vida por conta de depressão, vitória para o reino das trevas. Se uma pessoa interrompeu a sua vida por suicídio, vitória para o reino das trevas. E se você faz o contrário, se você vive plenamente aquilo que Deus sonhou sobre a sua vida, vitória para o reino de Deus e perdição para o reino das trevas. Você vira um perigo para o reino das trevas se a sua vida desata, se você começa a viver o destino que Deus escreveu sobre a sua vida. Então entenda, primeiro Jó, ele repreende a mulher. E segundo, eu vou falar agora para vocês, a principal arma que nós temos para fazer o diabo correr. Você quer ver Satanás sair correndo? Você aí que assiste muitas séries de televisão, né? Tem algumas séries que sempre aparece um demônio, alguma coisa. Deixa eu já te contar de cara, não é sal grosso, tá bom? Muito menos água benta, não tem isso na Bíblia não. Tá bom? Respeitando aí a fé de cada um, amuletos, crucifixo, rosa ungida, qualquer coisa desse tipo, nada disso. Você sabe o que a Bíblia ensina que faz o diabo correr? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando Satanás tenta fazer algo, te induzir a alguma determinada coisa, e você faz o contrário do que ele está fazendo, a Bíblia diz para a gente que ele foge. Às vezes o crente vira para mim e fala assim, eu queria ir muito na igreja, pastor, mas começou a dar um monte de coisa errada, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, acabei não indo. É o Satanás mesmo tentando impedir. Irmão, você sabe que o Satanás está tão preocupado de você conseguir chegar na igreja, aí que eu ia mesmo, aí que eu levantava e ia, porque alguma coisa de muito espetacular vai acontecer, para ele que está tão desesperado assim. A gente precisa buscar fazer o contrário daquilo que o diabo quer que a gente faça. Ele não pode obrigar você a fazer nada. Imagina a cena clássica da tentação lá no Jardim do Éden. A serpente oferecendo fruto proibido para Eva. Imagina se Eva olha para aquele fruto, final alternativo. Olha para o fruto e fala assim, nossa, fruto bonito, né? Agradável aos olhos, mas não vou pegar não. Ha! A serpente ia correr.
Resistir ao diabo, ele fugirá. Ia fazer nada, ia atacar a Eva, não. Satanás está ali, ó, pega esse copo d'água aqui. Realmente eu posso, mas eu tenho meu livre-arbítrio, eu não vou pegar não. Senta e chora. Aliás, sai correndo e senta e chora. Discirna que existe uma batalha sobre a sua vida. Existem forças espirituais conspirando para parar você. Não se entregue a ela, resista. Resista. Se posicione espiritualmente. Jó consegue chegar até o final da carreira, sofre um monte, depois vem os amigos dele, falam um monte de besteira e ele permanece ali. Fala as besteiras dele também, mas ele não se volta contra Deus, ele não perde a sua integridade e ele não tira a própria vida. Ou seja, ele passa aquela fase ruim e a vida dele continua. É isso que você precisa crer que vai acontecer. Você que está vivendo situação de crise, de depressão, creia que vai passar. Satanás tenta colocar na sua cabeça de que não tem jeito, que essa situação não tem saída, que você não vai melhorar dessa fossa nunca. Aprenda a fazer essa distinção. Esse pensamento não é meu. Olha, eu já vi psicólogo tratando de gente com depressão, ensinando o seguinte: diferencie o que é a doença e o que é você. Quando vier esses pensamentos ruins, quando vierem esses pensamentos terríveis, pensa assim, é a depressão falando em mim, não sou eu. É a minha doença falando em mim. Eu vou além, meus irmãos. Porque além da doença, existe toda uma articulação das trevas, impulsionando você a fazer justamente aquilo que o diabo quer. Aprenda a fazer essa diferença e se posicione. Se posicione, não perca a sua fé, porque nas situações mais difíceis que você estiver vivendo, quando você não quer ver ninguém ou acha que ninguém vai te ouvir, você vai falar com Deus e Deus vai continuar ouvindo você e cuidando de você, como Ele fez com todos os filhos dele, que adoeceram dessa doença chamada depressão. Se você está tendo pensamentos suicidas, entenda, se posicione espiritualmente. É claro, pede ajuda. Com certeza tem alguém para orar por você, ainda mais aqui nessa igreja. Eu estou aqui para impor as mãos sobre você, para repreender qualquer coisa de ruim que você esteja sentindo, para orar por uma cura. Até no caso de ser algo plenamente físico, nós estamos aqui para orar por você, para te ajudar, para te amparar. Mas entenda, você precisa se posicionar espiritualmente. No meio da madrugada, na sua casa, quando você estiver sozinho, continua havendo poder no nome de Jesus. Se posicione. Não receba vozes do inferno, ainda que essas vozes venham de pessoas que você ama. Ainda que essas palavras venham de quem está ali dentro da sua própria casa. Aprenda a fazer a diferença. Não sei se Jó entendeu no final. Mas olha, às vezes as pessoas falam coisas que elas nem querem dizer. Mas como eu preguei ontem, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A pessoa deu lugar, Satanás começa a falar, e ela vai falar o quê? Coisas bonitas? Não, vai falar coisa para te jogar para baixo mesmo, vai falar coisas para te jogar no chão, e você precisa fazer essa diferença. Isso não está vindo dessa pessoa, essa pessoa não é assim. E quando vier de você, eu não sou assim. Se posiciona. Eu quero orar por vocês nesse momento. Existe muita coisa para ser dita nesse assunto. Provavelmente na nossa próxima mensagem, eu vou pregar de novo agora no domingo. Eu devo voltar a abordar esse tema. E será também uma noite de cura para cada um de nós. Mas eu quero finalizar orando por vocês. Mas antes de eu orar por vocês, eu queria convidar cada um a se posicionar nesse sentido. A igreja toda se coloque de pé, e você que nos acompanha, se algum de vocês vive uma luta desse tipo, com depressão, com pensamentos suicidas, eu convido você, a você mesmo, repreender tudo isso que está ao seu redor, soprando essas coisas para dentro de você.
E eu convido você a resistir ao diabo, e ele fugirá de você. Talvez alguns irmãos pensem assim: beleza, pastor, foi forte o que eu ouvi, mas essa mensagem não é para mim hoje. Você vai batalhar em oração por aqueles que estão vivendo isso. Você vai orar agora por essa mensagem que está alcançando pessoas. E enquanto você ora, enquanto você batalha espiritualmente, enquanto você libera palavras em voz alta mesmo, repreendendo, eu vou cantar uma canção de adoração ao Senhor. E ao final, nós vamos orar juntos. Amém? E se você entender que existem demônios agindo na sua vida relacionado a isso, nós vamos mandar essas pragas, essas imundícies embora. É hoje, nessa noite. Amém? Vamos orar. Eu venho aqui, Senhor, apresentar o meu louvor, meu coração. Mas quero dizer que às vezes a vida dói e é tão difícil de entender. Mesmo em pedaços como estou, eu grito por teu nome, te exaltarei, pois continuas sendo meu Deus. A tempestade não pode impedir o meu clamor de se erguer diante de ti. Eu sinto teu amor, eu vejo teu cuidar. És o Senhor dos tempos bons, dos dias maus também. Mas quero dizer que às vezes a vida dói. Enquanto eu oro, vem aqui me abraçar, meu Deus. Eu venho aqui, Senhor, apresentar o meu louvor, meu coração. Mas quero dizer que às vezes a vida dói e é tão difícil de entender. Mesmo em pedaços como estou, eu grito por teu nome, te exaltarei, pois continuas sendo meu Deus. A tempestade
Senhor, nos tempos bons, nos dias maus também. Mas quero dizer que às vezes a vida dói. Enquanto eu oro, vem aqui me abraçar, meu Deus. Mas quero dizer que às vezes a vida dói. Enquanto eu oro, vem aqui me abraçar, meu Deus. Fala com toda a autoridade assim: eu rejeito a depressão e os pensamentos de morte. Eu não aceito isso no meu coração, porque eu pertenço a Jesus. E eu repreendo, em nome de Jesus, todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, todo espírito de depressão, todo espírito de angústia e todo espírito de incredulidade. Eu ordeno, saiam da minha vida, saiam da minha casa. Eu proíbo vocês de perturbarem a minha vida ou qualquer pessoa da minha família. Em nome de Jesus, vão embora e nunca mais voltem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor bem forte. Espírito Santo de Deus, vem distribuindo cura nesse momento. Como eu disse, eu sei que nem todas as causas são espirituais, mas eu entendo que Satanás se aproveita delas. Eu venho pedir por cada pessoa que carrega dores profundas na sua alma e luta contra a depressão, e enfrenta diariamente pensamentos suicidas, pensamentos de morte, que o Senhor venha ministrar alívio verdadeiro dos altos céus, a partir do dia de hoje, meu Pai. Que algo comece a acontecer, que um processo de restauração, de desintoxicação de toda essa tristeza, de todo esse quadro, possa começar a acontecer na vida de cada um de nós, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Orem pela mensagem de domingo. E tentem trazer alguém que vocês acreditam que luta contra isso em suas vidas. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã estamos aqui juntos, no mesmo horário, também na quarta-feira e na quinta, a nossa live com as crianças. Vão na paz, uma boa noite para cada um de vocês.